Para iniciar o crochê, nós precisamos de uma base para colocar os pontos. Então, para fazer um crochê quadrado ou retangular, que nós vamos trabalhar reto, nós vamos precisar das correntinhas. Para fazer as correntinhas, eu viro aqui a minha linha e eu passo por baixo, pelo meio, e faço esta argolinha para eu iniciar colocando a minha agulha. Então, eu tenho fio reto, aqui no dedo eu giro, e eu vou passar o fio aqui por dentro dessa argola que formou no meu dedo. Pego o fio, e aqui eu vou iniciar, vou introduzir a minha agulha, sem apertar muito, para que eu consiga agora fazer os pontos correntinha. A correntinha, eu seguro aqui o meu fio para ele não correr, seguro na agulha, passo a agulha por baixo do fio, pego com o ganchinho da agulha e passo aqui por baixo. Então, esse biquinho da agulha passa por baixo, porque se eu der a laçada e tentar passar por cima, ele não vai. Então, eu passo por esse espaço que se forma embaixo. Então, eu passo com o biquinho por baixo. Eu movimento a agulha com esta mão. Então, eu passo por baixo, pego o fio e passo por baixo. Pego o fio por baixo, pego com a pontinha, seguro com a pontinha, né? Esta pontinha da agulha segura o fio. E eu passo aqui, viro um pouquinho, tá vendo que eu viro aqui um pouquinho a agulha e passo por esse espacinho embaixo. Pego o fio com a pontinha, giro um pouquinho a agulha, passo por baixo. Abraço o fio, passo por baixo. Abraço o fio, giro um pouquinho a agulha, passo por baixo. Pego o fio, viro um pouquinho a agulha, passo por baixo. Pego o fio, passo por baixo, girando aqui um pouquinho a agulha. E assim eu formo as correntinhas que serve de base para o meu crochê. Sempre segurando aqui as correntinhas. Passo por baixo, pego com a pontinha, viro um pouquinho a agulha, passo por baixo. Pego o fio com a pontinha, viro um pouquinho a agulha, passo por baixo. Pego o fio, passo por baixo. Pego o fio, passo por baixo. Então, esta mão, ela vai segurando o ponto para não estar correndo e te dar uma firmeza. Ponho o fio em cima do meu dedo e eu trabalho aqui com a mão direita a posição da agulha. Pego o fio, passo por baixo. O fio sempre esticado, sempre para te dar firmeza aqui no fio. Porque o fio mole eu não consigo pegar o fio mole. Então, eu seguro aqui para dar firmeza e vou fazendo este movimento até pegar o jeito. Então, a gente vai praticar aqui as correntinhas, que é um ponto que está em todas as peças. É necessário que você faça as correntinhas para o início do trabalho, porque é a partir das correntinhas que nós vamos colocar os pontos. Então, muito treino. Vamos treinar. Para iniciar uma peça redonda, fazer um tapete, uma toalha redonda, amigurumis, eu preciso iniciar o meu trabalho, que eu trabalhe de forma circular.
Então, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira forma é aquele mesmo método das correntinhas. Eu faço como base correntinhas. Então, se a minha peça tem, por exemplo, 16 pontos iniciais, eu vou fazer 8 correntinhas de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Eu venho aqui no meu primeiro ponto correntinha. Primeiro ponto correntinha, eu vou introduzir a agulha nesta primeira correntinha, pego aqui o meu fio e eu faço um ponto baixíssimo. O baixíssimo, eu laço o fio, passo pela primeira correntinha e pela laçada que está na agulha. Então, aqui eu formo este círculo. E é a partir daqui que eu vou começar o meu trabalho circular. Então, a gente sempre faz a metade dos pontos de início de trabalho. Se eu tenho 10 pontos iniciais, eu faço 5 correntinhas. Se eu tenho 20 pontos iniciais, eu faço 10 correntinhas. Se eu tenho 8 pontos iniciais, eu faço 4 correntinhas de base. Eu sempre vou fazer a metade como base. Outra forma de fazer os trabalhos circulares é fazendo o laço mágico. Então, eu coloco aqui no meio dos meus dedos, olha, deixo 2 dedos para cima e 2 para baixo. Passo o fio aqui por trás da ponta, E eu fico com o meu fio assim, desta forma, olha. Agora, eu venho aqui em cima, passo o meu fio por baixo e pego o que está atrás. Pego o que está atrás, trago para frente. Agora, eu passo por baixo do fio maior, né? E trago para frente. Então, aqui eu tenho o laço mágico. Desta forma. Qual é a vantagem do laço mágico? Quando eu tenho o laço mágico, a partir daqui eu começo os pontos, independentemente das quantidades de pontos que eu vou fazer na minha carreira inicial. O laço mágico, ele traz a vantagem que você pode regular. Ele, na hora que você finaliza os pontos da primeira carreira, você puxa e ajusta o tamanho que ele vai ficar. Então, o laço mágico, as pessoas preferem o laço mágico por esta vantagem. Aí, a partir daqui, eu começo os meus pontos de forma circular, que isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mas aqui, tomando como exemplo, aí eu posso fechar aqui o meu laço do tamanho que eu quiser. Então, a gente tem estas duas opções de forma circular para trabalhar aí as nossas peças redondas, o laço mágico e a correntinha. E peças quadradas e retangulares, nós temos como base as correntinhas. Então, eu sugiro que você treine para que o seu crochê fique bem direitinho, né? Tudo é treino, tudo é você conseguir aí de forma prática fazer, e não existe outra forma a não ser treinando. Então, faça as correntinhas e faça aí diversos laços mágicos. Laço mágico novamente, coloco no meio dos 2 dedos, giro aqui por trás da ponta, olha. A ponta fica para frente, ó, para este lado, tá vendo? Fica aqui. Prendo com os meus dedos. Passo aqui por baixo, trago o fio, passo aqui, olha, por baixo o fio
e trago aqui para cima. Agora, eu pego este mesmo fio que tá atrás, olha, é o fio maior, e eu passo por esta laçada. E aqui eu formo o meu laço mágico. Tudo é uma questão de treinar. Vamos lá. Muito treino, pessoal!